Oi, turma, boa tarde. Hoje na nossa aula de História, a gente vai tratar então a respeito da Mesopotâmia, que é uma região onde hoje se localiza o Iraque, onde a gente vai compreender, sobre os povos que viveram nessa região. Está presente então no capítulo 6, a partir da página 91. A palavra Mesopotâmia é de origem grega e significa terra entre rios. Essa região localiza-se entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. Essa civilização ela é considerada uma das mais antigas da história. Vários povos antigos habitaram a região da Mesopotâmia entre os séculos 5 e 1 a.C. Entre esses povos nós podemos destacar os babilônicos, os assírios, os sumérios, os caldeus, amoritas e os acádios. No geral, esses povos seguiam a religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. No que se refere à política, tinha uma forma de organização baseada na centralização do poder. A economia era baseada na agricultura e no comércio nômade de caravana. No âmbito da política, os povos da Mesopotâmia são classificados como teocráticos. Nesse sentido, o governante possui poder político e religioso, ou seja, eles acreditavam que o rei era uma espécie de representante divino na terra e seu poder tinha como origem a própria divindade. Vale ressaltar também que os povos da antiguidade buscavam regiões férteis, próximas aos rios, para desenvolverem as suas comunidades, pois garantia água para consumo, rios para pescar e vias de transporte pelos rios. Outro benefício oferecido pelos rios eram as cheias que fertilizavam as margens, garantindo um ótimo local para a agricultura. Mas quais foram os principais povos mesopotâmicos? O primeiro deles é os sumérios. Os sumérios se destacaram na construção de um complexo sistema de controle de água dos rios. Construíram canais de irrigação, barragens e diques de fundamental importância para a sobrevivência das comunidades. Uma grande contribuição dos sumérios foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Para registrar a escrita, usavam placas de barro onde cunhavam os textos e dados. Os sumérios eram excelentes arquitetos e construtores. Desenvolveram os zigurates. Essas construções eram em formato de pirâmide e serviam como locais de armazenamento de produtos agrícolas e também como templos religiosos. Construíram várias cidades importantes, como Ur, Nippur, Lagaz e Eridu. Outro povo importante que habitou aquela região foram os babilônicos. Este povo construiu suas cidades às margens do rio Eufrates. Baseando-se na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, o imperador e legislador Hammurabi desenvolveu um código de leis para poder organizar e controlar a sociedade. De acordo com o Código de Hammurabi, todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao delito cometido. Além de Hammurabi, outro imperador que se tornou conhecido por sua administração foi Nabucodonosor II, responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia, que fez para satisfazer a sua esposa, e a Torre de Babel, zigurate vertical de 90 metros de altura. Sob seu comando, os babilônios chegaram a conquistar o povo hebreu e a cidade de Jerusalém. Os assírios foram outros povos que também habitaram aquela região.
Este povo destacou-se pela organização e desenvolvimento de uma cultura militar. Encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar o poder e desenvolver a sociedade. Eram extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam. Impunham aos vencidos castigos e crueldades como uma forma de manter o respeito e espalhar o medo entre outros povos. Outro povo que habitou aquela região foram os caldeus. De origem semita, habitaram a região conhecida como Baixa Mesopotâmia no primeiro milênio antes de Cristo. Entre 612 e 539 a.C., formaram um império na Mesopotâmia, o Segundo Império Babilônico. O auge do Império Caldeu ocorreu em 587 a.C., quando Nabucodonosor conquistou os judeus de Jerusalém e ampliou o território do império. Após a morte deste imperador, o Império Babilônico foi conquistado pelos persas em 539, sob o comando do rei Ciro.